Olá, bom dia a todos. Eu me chamo Cléber Furtado, estou no 7º período do curso de Biotecnologia e, juntamente com o Lucas Almeida, viemos aqui explicar um pouco para vocês sobre a tecnologia de identificação de proteínas multidimensional, também conhecida como MultiPIT. Inicialmente, desde muitos anos atrás, o ser humano, através de ciências como a biologia, a química e a física, tentou compreender como que a informação biológica era repassada para seus descendentes. E, por que não, como se aproveitar dessa informação para seu próprio benefício. No entanto, foi apenas no século XX que conseguimos compreender melhor sobre a molécula responsável por repassar essa informação, ao descobrirmos a estrutura tridimensional do DNA, graças a pesquisas de Francis Crick, James Watson, Maurice Wilkins e Rosalind Franklin. Posteriormente, graças à pesquisa conjunta de mais de 18 países e centenas de pesquisadores de várias áreas diferentes, o genoma humano foi completamente sequenciado em abril de 2003, sendo um marco muito importante para a ciência mundial, capa de revistas como a Nature e a Science. O genoma humano contém 3,2 bilhões de pares de base, compondo todas as informações necessárias para o fenótipo da espécie Homo sapiens. Hoje em dia, com a grande disponibilidade de quantidades enormes de informações de sequências genômicas de organismos variados, métodos cada vez mais convenientes e complexos para a identificação e análise de proteínas se mostram essenciais para suprir as demandas de mercado. Para um pesquisador estudar em detalhes uma proteína, ele deve ser capaz de separá-la de outras proteínas em uma amostra, na forma pura, e deve dominar técnicas para determinar suas propriedades. A cromatografia se apresenta hoje como um dos métodos mais eficientes para se fracionar proteínas, utilizando-se de diferenças de propriedades entre elas, como carga, tamanho e afinidade de ligação, além de outras propriedades, para conseguir, numa amostra complexa de proteínas, separá-las, de acordo com essa propriedade. A cromatografia de troca iônica explora as diferenças no sinal e magnitude da carga elétrica final da proteína em um determinado pH. A mistura de proteínas é adicionada à coluna contendo permutadores de cátions. As proteínas movem-se através da coluna em velocidades determinadas por suas cargas finais no pH utilizado. Com permutadores de cátions, as proteínas com mais carga final negativa movem-se mais rápido e eluem mais cedo na fração. A cromatografia de exclusão por tamanho, também chamada de filtração em gel, separa as proteínas de acordo com o seu tamanho. Moléculas maiores passam mais livremente, aparecendo nas frações iniciais da cromatografia, enquanto moléculas cada vez menores vão aparecer depois. A cromatografia de afinidade se baseia na afinidade de ligação entre a proteína e a coluna. Os grânulos na coluna têm um grupo químico covalentemente ligado chamado de ligante. Um grupo ou molécula se liga a uma macromolécula, tal como uma proteína. Esse ligante é basicamente específico, ele vai se ligar a determinados tipos de proteínas. A tecnologia de identificação de proteínas multidimensional, tema da nossa apresentação, é uma técnica proteômica baseada em cromatografia, baseada nas técnicas que eu já expliquei anteriormente. Ela vai funcionar da seguinte maneira. Inicialmente, eu tenho uma mistura complexa de peptídeos preparada a partir de uma amostra de proteínas. Essa mistura será carregada diretamente em uma coluna microcapilar trifásica, com materiais de fase reversa de grau HPLC e troca catiônica. Essa mistura é então colocada diretamente em linha com um espectrômetro de massa em tandem, que vai analisar
os resultados dessa amostra. Olá, bom dia, meu nome é Lucas e agora eu vou dar continuidade à apresentação da técnica de Mood-Pitch, abordando o preparo de amostras para análise proteômica por meio dessa técnica. Partindo-se de uma amostra, é preciso ter noção, primeiro, da quantidade de proteínas que tem nela. Por quê? Porque se houver muitas proteínas, eu preciso garantir que eu vou colocar muita protease na amostra. O que são as proteases? São enzimas que vão clivar essas proteínas para elas serem analisadas posteriormente. Então, se eu não tiver essa noção de quantidade, eu posso acabar colocando menos protease do que o necessário e assim a minha amostra não vai poder ser analisada tão eficientemente quanto ela pode ser. Existem métodos simples para quantificar essas proteínas, como o método de Bradford e do Biureto, que se baseiam na complexação de compostos coloridos à proteína. E assim é possível verificar a intensidade de coloração na solução por meio de equipamentos como o espectrofotômetro, que vai medir a intensidade de absorção da luz em certo nível. Ou então pode ser utilizar também métodos que não se baseiam na complexação de outros compostos, como o método de absorção no ultravioleta, que, como o próprio nome já diz, se baseia na capacidade das proteínas de absorver luz ultravioleta quando estão em solução, o que também é feito no espectrofotômetro. Agora, tendo uma noção da quantidade de proteínas na amostra, se for uma concentração muito alta, é recomendado que se divida a amostra em alíquotas, frações, para que não seja perdida nenhuma proteína que esteja em baixa concentração, e assim a gente consegue fazer uma análise mais eficiente. Se não houver muita concentração proteica, a gente pode partir para o próximo passo sem preocupação. O próximo passo, tanto para essa amostra que não foi fracionada quanto a que foi fracionada, seria solubilizar em um tampão, tris-HCl. O tampão é uma solução que vai garantir que o pH, ou seja, o estado de cargas das proteínas, fique sempre equilibrado, não varie muito entre positivo, negativo ou neutro. E então a gente faz uma precipitação, que é insolubilizar todas as proteínas com uma substância chamada ácido tricloroacético. As proteínas assim vão se depositar no fundo da solução e os contaminantes que podem haver nessa amostra vão ficar dentro da solução, que pode ser descartada, ficando só com as proteínas. Essas proteínas que sobrarem, a gente lava com acetona para tirar os resíduos do TCA, o ácido tricloroacético. E depois de lavar várias vezes, é feita uma secagem a vácuo. Pronto. Com as minhas proteínas secas, eu faço uma ressolubilização em tampão tris-HCl de novo, para manter sempre o estado de carga certinho. E então, a gente deseja fazer uma desnaturação proteica. O que é a desnaturação proteica? A proteína ela está sempre enovelada quando está ativa. Ou seja, é um emaranhado de fios. E então é adicionado um composto, nesse caso a ureia, que vai fazer com que ela se desenovele, ficando como um fio solto. E assim ela é bem mais suscetível às análises que a gente vai fazer posteriormente. Além disso, para garantir essa desenovelação, é preciso fazer a redução de pontes de sulfeto. O que são pontes de sulfeto? São ligações entre átomos de enxofre na molécula, que meio que amarram a molécula. Então, eles precisam ser quebrados para que ela fique completamente estirada. E, no caso do Mood-Pitch, para análise no Mood-Pitch, nós utilizamos, para reduzir as pontes de sulfeto, o cloridrato de tris-2-carboxiletilfosfina, TCEP. E depois disso, para garantir que essa redução fique lá, que a ponte de sulfeto não se reforme, é feita uma alquilação desses grupos que são chamados grupos tiol, que é o átomo de enxofre com o átomo de hidrogênio. E essa alquilação é feita normalmente com iodoacetamida. Então é adicionado um composto lá que impede que a ponte de sulfeto se reforme. Depois de feito todos esses passos, a gente passa para a digestão enzimática. A digestão enzimática é feita normalmente com duas proteínas, no caso do Mood-Pitch. Primeiro com a endoproteinase Lys, que é uma protease, e a tripsina, que também é outra protease muito conhecida.
A endoproteinase Lys é uma serinoprotease nativa da bactéria Lysobacter enzymogenes e é adequada para análise de proteomas complexos, como quase todos. E a digestão pode ser feita tanto em gel quanto em solução. Nesse caso, a gente faz em solução. E essa endoproteinase Lys, ela atua clivando ligações peptídicas, ou seja, ligações entre aminoácidos na proteína, sempre do lado carboxílico de resíduos de aminoácidos de lisina, ou seja, ela é bem específica. Depois de clivar a minha amostra com a endoproteinase Lys, é feita uma digestão com a tripsina. A tripsina é uma outra protease descoberta como uma atividade proteolítica em secreções pancreáticas. Ou seja, muito tempo atrás, quando eles pegavam secreções pancreáticas, eles viam que tinha uma atividade de quebra de proteínas. E assim foi descoberta a tripsina. E desde a descoberta dela até hoje, já foi identificada em todos os animais, incluindo insetos, peixes e mamíferos. E sendo assim, ela pode ser obtida de diferentes fontes. E cada tripsina vinda de uma fonte diferente pode apresentar diferenças sutis na atividade dela, ou seja, isso é num sentido numérico, na capacidade dela, mas o mecanismo de ação dela é sempre o mesmo, ou muito próximo do mesmo, que é baseado na hidrólise de ligações peptídicas, no lado carboxílico também de resíduos de lisina, como a endoproteinase Lys, mas também de arginina, ou seja, ela tem mais um sítio de clivagem. Quando se quer fazer identificação de modificações pós-traducionais, é necessário que a nossa alíquota seja dividida, como eu falei no começo, para amostras com grande concentração de proteínas. Em cada uma delas, eu vou ter que fazer outras digestões. Em uma eu faço a digestão com a endoproteinase Lys e com a tripsina. Em outra eu faço com a elastase. Em outra eu faço com a subtilisina. E com outra eu posso fazer com a proteinase K. Todas elas têm diferentes sítios de clivagem que vão dar um escopo bem maior para a minha análise por espectrometria de massas. A elastase cliva o lado carboxílico de vários aminoácidos, como a alanina, valina, serina, glicina, leucina ou isoleucina, e ela tem uma atividade ótima a pH 9. A subtilisina é capaz de clivar peptídeos a partir das extremidades das proteínas, e a proteinase K não tem uma especificidade com relação aos pontos da proteína que ela é capaz de clivar. Para qualquer uma dessas proteínas que eu utilizo para clivar outras proteínas, ou seja, para essas proteases, tanto a endoproteinase Lys, quanto a tripsina, quanto a elastase, subtilisina e proteinase K, a atividade delas pode ser interrompida pela adição de um composto chamado ácido fórmico, de uma forma que na solução ele fique a 5%, porque ele tem a capacidade de parar a atividade dessas enzimas. Assim, é interrompida a digestão proteolítica. E assim a gente pode passar para a aplicação dessas amostras no capilar de cromatografia do MUDI-PIT. Após prepararmos as amostras para a cromatografia, vamos falar um pouco sobre como as amostras eluem no capilar cromatográfico. A coluna ela é montada em uma plataforma anexada ao espectrômetro de massa e conectada a uma cromatografia líquida de alto desempenho, HPLC. O esquema é montado de modo que os peptídeos são ionizados à medida que eluem na coluna. A estratégia típica de separação utiliza 3 tampões. O tampão A, com 5% de acetonitrila e 0,1% de ácido fórmico. O tampão B, com 80% de acetonitrila e 0,1% de ácido fórmico. E o tampão C, com 500 micromolar de acetato de amônia, 5% de acetonitrila e 0,1% de ácido fórmico. A coluna ela é inicialmente lavada com o tampão A, em seguida é aplicada uma pequena quantidade do tampão C
e, por fim, uma grande quantidade do tampão B. O ciclo é então repetido, com o aumento de concentração de tampão C em cada etapa desse ciclo. Os peptídeos deslocados são então separados utilizando um gradiente de fase reversa. Os peptídeos com ponto isoelétrico semelhantes são deslocados e separados com base no seu tamanho e hidrofobicidade. Com a amostra já preparada, depois que ela passa por aquele capilar cromatográfico acoplado à bomba de HPLC que o Kleber falou na parte anterior, ela já está pronta para passar para o espectrômetro de massas. A espectrometria de massas no MUDI-PIT é feita em tandem, que é simbolizado como MS/MS. Essa espectrometria em tandem é composta por dois espectrômetros de massa acoplados. Um deles vai fazer a análise dos peptídeos digeridos, que estão vindo da cromatografia, e o segundo vai fazer a análise dos fragmentos desses peptídeos, que posteriormente eu vou falar mais sobre como essa fragmentação ocorre. Bom, o microcapilar cromatográfico é ligado à entrada de um eletrospray do espectrômetro de massas. Como é esse eletrospray? O eletrospray consiste num outro tubo capilar que vai conter a minha amostra, que são os peptídeos. Nesse capilar é aplicado um forte campo elétrico, numa tensão que geralmente é de 2,4 kV, ou pode chegar a 2,5 kV, dependendo do trabalho. Mas é sempre uma tensão alta sim, para que o líquido comece a acumular cargas, principalmente na extremidade final do capilar. Essa extremidade final do capilar ela é estreitada em relação ao restante do capilar, assim como no da cromatografia. E esse estreitamento tem uma abertura onde vai ter uma superfície de líquido. E a tensão aplicada vai fazer com que acumule-se cargas na superfície desse líquido. E ele vai começar a se moldar no formato de cone, que é chamado de cone de Taylor. Esse cone de Taylor vai estar cheio de cargas. Então ele vai estar bem instável. E estando instável, ele vai explodir no que nós chamamos de explosão coulombica, que vai ser causada pela repulsão das cargas. E nisso vai ser formado o spray, com gotículas altamente carregadas. Nessas gotículas, nós temos o líquido da solução e temos os peptídeos. Mas à medida que o spray vai chegando no objetivo final dele, o líquido vai evaporando e só sobram os peptídeos que ficam multicarregados, ou seja, os peptídeos que foram digeridos ficam cheios de carga, porque é necessário analisar íons no analisador de massas do espectrômetro. Então, esses peptídeos multicarregados estão prontos para entrar no analisador de massas. O analisador de massas utilizado no MUDI-PIT é chamado de Ion Trap, que em tradução literal significa armadilha de íons. Ele, como todo analisador de massas, separa os íons com base na relação massa-carga, ou seja, a massa que o peptídeo tem, ou fragmento, e a carga que ele possui, já que ele foi multicarregado na etapa da ionização. O Ion Trap é composto por um campo quadrupolar, que aprisiona íons em uma trajetória de loop. Como é isso? É importante lembrar que o Ion Trap é diferente do quadrupolo. O quadrupolo ele vai mandar íons numa trajetória com a aplicação de um campo eletromagnético e somente os íons que se mantêm estáveis são capazes de passar adiante para o detector, enquanto os outros íons são ejetados ou batem nas paredes do quadrupolo. Já o Ion Trap ele vai juntar todos os peptídeos ionizados nessa abertura que vocês podem ver nessa imagem, um buraquinho. E eles vão ficar aí sob a ação também de um campo eletromagnético, de uma forma que eles fiquem em uma trajetória de loop, ou seja, sempre com o mesmo movimento, que é em formato de 8 ou do símbolo do infinito, e apenas alguns vão sendo ejetados, e os que são ejetados são os que nós queremos analisar. Como isso é feito? É aplicada uma radiofrequência, uma onda de rádio com uma frequência específica que vai entrar em ressonância com o íon. É como se essa onda e o íon vibrassem na mesma intensidade. Com isso,
o íon começa a expandir a amplitude de oscilação dele. Então, esse loop que ele está fazendo vai começar a ficar cada vez maior. E com essa expansão, ele vai se desestabilizar. E assim ele vai ser ejetado da armadilha. E assim ele pode ser detectado. Mas os íons que nós queremos que fiquem na armadilha, eles são submetidos à dissociação ativada por colisão. O que é essa dissociação? Essa dissociação é a fragmentação que vai ser utilizada para analisar os fragmentos no espectrômetro de massa seguinte. Como isso é feito? É aplicado na armadilha um gás neutro, ou seja, um gás sem cargas. Dessa forma, o gás em movimento e os íons em movimento dos peptídeos vão se colidir. E essas colisões são inelásticas, ou seja, não tem uma conservação da energia de movimento. Com essas moléculas se chocando, a energia interna dos íons vai aumentar. E ela vai se redistribuir pelo íon, ou seja, pelo peptídeo. E se essa energia exceder um determinado limite, o peptídeo vai fragmentar. Com o peptídeo fragmentado, ele está pronto para passar para análise pelo espectrômetro de massa seguinte. E depois desse espectrômetro de massa seguinte, ele vai finalmente poder ser detectado e ser comparado com bases de dados. Após a detecção do peptídeo utilizando o espectrômetro de massa, é necessário compará-lo com outros peptídeos e proteínas, utilizando bancos de dados. Para isso, utilizamos softwares e algoritmos computacionais para combinar os espectros de massa dos peptídeos com sequências de bancos de dados, permitindo, por exemplo, uma rápida identificação de sequências de aminoácidos específicos. Um dos algoritmos mais utilizados é o sequest. Ele identifica coleções de espectros de massa em tandem para sequências específicas de peptídeos, gerados a partir de bancos de dados de sequências de proteínas. Atualmente, existem diversos algoritmos cada vez mais precisos para a identificação de sequências de dados, e a margem de crescimento para a bioinformática só aumenta. Falando agora um pouco sobre as aplicações da técnica, a MultiPitch tem sido usada em uma ampla gama de experimentos proteômicos, incluindo catálogos em grande escala de proteínas em células e também em organismos, perfil de organela e membrana plasmática. A técnica pode ser utilizada também para a identificação de complexos de proteínas, para a determinação de modificações pós-traducionais e análise quantitativa de expressão dessas proteínas. A técnica já vem sendo aplicada na identificação proteômica do plasma humano, como podem ver nesse trabalho de 2003. A técnica pode ser aplicada também para a identificação de fatores de fertilidade, como visto nesse trabalho publicado na Nature em 2006. Ainda que o MultiPitch tenha se provado extremamente robusto na resolução e análise de misturas complexas de peptídeos, a grande complexidade dos proteomas existentes faz com que seja desejável um aumento dessa resolução, para que assim seja possível identificar proteínas que variem muito em seus níveis de expressão, além de aumentar a quantidade de proteínas que podem ser identificadas por esse método. Para atender essa demanda, algumas novas estratégias começaram a ser criadas. Uma delas consiste no MultiPitch de pressão ultra alta, que é abreviado para UHP MultiPitch. Como já foi explicado, o capilar do MultiPitch é acoplado a uma bomba de HPLC, para que as soluções tamponantes sejam passadas através dele, arrastando os peptídeos da amostra. Nessa nova estratégia, são necessárias bombas capazes de aplicar quase o dobro de pressão, para que a amostra consiga passar. Isso porque o tamanho da porção da coluna que realiza a cromatografia de fase reversa é aumentada nesse MultiPitch de pressão ultra alta, enquanto o tamanho das partículas que fazem parte da resina dessa coluna é diminuído. Dentre os diversos testes realizados com essa tecnologia melhorada,
foi constatado que, para uma amostra proveniente de leveduras, houve um aumento de 30% na identificação das proteínas, o que mostra realmente a eficácia dele. Enquanto muitos dos esforços para aumento da capacidade de resolução do MUDPIT se focaram na separação por cromatografia de fase reversa, como esse que foi citado agora, foi descoberto um método que envolve a modificação da porção de cromatografia de troca catiônica forte. É preciso ter em mente que a utilização do trocador catiônico forte é extremamente adequada ao método como um todo, pois os métodos de eluição das amostras são vantajosos para todo o equipamento. A separação no trocador catiônico forte deve ser feita utilizando um meio de baixo pH, ou seja, um meio ácido, pois assim os peptídeos conseguem manter suas cargas positivas, que são as responsáveis pela ligação na matriz do trocador catiônico. Esse meio ácido também é desejável para a porção que realiza cromatografia de fase reversa, pois evita que a amostra realize interações indesejadas com a matriz. Além disso, esse meio ácido também é compatível com a entrada direta no espectrômetro de massas, pois aumenta a sensibilidade da ionização por eletrospray. Dessa forma, não é compatível com o MUDPIT realizar uma substituição do trocador catiônico forte por um trocador aniônico forte, já que este requer que a separação da amostra seja feita em meio entre neutro e básico, o que não é compatível com o resto do processo do MUDPIT. Porém, foi criada uma estratégia capaz de combinar as vantagens de um trocador aniônico forte com a praticidade do meio de um trocador catiônico. Essa estratégia é a cromatografia de troca iônica, que utiliza um leito misturado de ânions e cátions, ou seja, uma mistura de cargas positivas e negativas, em vez do trocador catiônico forte. Essa mistura em uma mesma resina faz com que seja possível utilizar o meio ácido para a separação dos peptídeos. Como ela apresenta uma retenção maior para peptídeos de características ácidas e uma retenção menor para peptídeos de características básicas ou neutras, isso acaba resultando numa separação de peptídeos, tanto ácidos quanto básicos, em um único passo de cromatografia. Quando testado para uma amostra proveniente de uma célula completa, a utilização desse método apresentou um aumento de 100% na identificação de peptídeos, em relação ao tradicional que utiliza troca catiônica forte. Além disso, esse método se mostrou muito eficiente para a separação de fosfopeptídeos, que são peptídeos ligados a grupos derivados do fósforo e que são geralmente mais ácidos. Esse foi o artigo que utilizamos como base, para referência do nosso trabalho. É um artigo de revisão que explica sobre a técnica de MUDPIT, a técnica multidimensional de identificação de proteínas. É um trabalho do Departamento de Química Fisiológica dos Estados Unidos, na Califórnia, nos Estados Unidos. E é um trabalho até que bem completo sobre a técnica, só que muitas dúvidas, que nós tivemos ao longo do estudo para fazer o trabalho, nós sanamos utilizando outras referências, que eu vou estar deixando aqui no final do vídeo para vocês verem. Dentre elas, nós temos as referências de aplicação da técnica, utilizadas em estudos de genoma humano e estudos mais fisiológicos, na área mais voltada para a fisiologia, como também estudos para análise de proteínas. Existem muitos artigos, e são até relativamente recentes os artigos, falando sobre muitas das aplicações da técnica de MUDPIT no nosso domínio, da biotecnologia.